Queridos irmãos, cumprimentando mais uma vez a todos os presentes, nós cumprimentamos também aos companheiros que estão nos assistindo através do Facebook. É uma alegria para a nossa casa podermos transmitir as nossas palestras, desejando a todos, os daqui e os de lá, um dia de muita paz e uma semana muito feliz. Hoje nós vamos ter o nosso queridíssimo Ricardo Bicudo, num tema super especial, a comemoração dos 150 anos do lançamento do livro A Gênese. Vamos acompanhar então a exposição de Ricardo. Deus te abençoe, querido. Eu vou aproveitar ainda um minutinho, você me dá um minutinho, para dizer para vocês, chega para cá para o pessoal ler aqui comigo. Olha, no próximo domingo, não percam, dia 23 de setembro, às 10 horas, nós estamos abrindo o espaço, nosso Ricardo Scaroni, que ia fazer o estudo, mas nós vamos receber a nossa amada tia Brunilde, para muitos de nós tia Brunilde, Brunilde Mendes do Espírito Santo. Aos 96 anos, lançando mais um livro que fala para nós, mães, pais, avós, educadores, a sua experiência de mãezinha, avó, bisavó, educadora de todos nós, porque a nossa casa é netinha do lar de Teresa, onde eu fiz a minha evangelização aos 4, 5 anos. O Rita de Cássia, casa querida, que temos muitos companheiros também que nos acompanham. É um filhinho do lar de Teresa, nos seus, eu acho que 67 anos de fundação, 51, que foi 67 anos. Né? 67? Lar de Teresa, sim. Não, o Lar de Teresa, 51, então são 67 anos mesmo. E na próxima semana ela vai estar aqui conversando com a gente sobre esse livro e vamos ter uma manhã de autógrafos. Então todos são convidados, vamos prestigiar. Quem não conhece, venha conhecer tia Brunilde, quem conhece, vem matar saudade. Tá bom? Obrigada, Ricardo. A Brunilde é uma pessoa realmente especial para quem a conhece. Se vocês puderem vir, não vão perder tempo. Vai ser bom. Hoje é dia de fazermos mais uma celebração. Desde 2007, a Seara Espírita tem comemorado os 150 anos da doutrina espírita, com os 150 anos do Livro dos Espíritos, o primeiro livro. 3 anos depois de Kardec iniciar o seu trabalho, que ele iniciou um trabalho em 1854, 3 anos depois ele lança o primeiro livro, que é o livro Eixo da Filosofia Espírita, e a partir, então, do Livro dos Espíritos, ele vem lançando os livros que são um desenvolvimento das 4 partes do Livro dos Espíritos. E, por último, em 1868, um ano antes dele desencarnar, ele lança a Gênese, que é um desenvolvimento da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Então, corroborando o convite que Lígia fez, se o próprio Kardec lança o Livro dos Espíritos e deixa por último a primeira parte, quem quiser pode começar pela terceira, pela quarta, ou pela primeira, porque absolutamente não tem diferença. Porque as partes do Livro dos Espíritos, elas são membros de um só corpo, o corpo filosófico da doutrina espírita. E é um prazer íntimo, imenso, eu ter passado a semana, e eu
tive o meu freio de mão puxado, que eu passei a semana me recuperando fisicamente, né? Estava adoentado a semana toda e acabei mergulhando, folheando, lendo, garimpando esse livro e me lembrando, porque fazia muito tempo que eu não pegava a Gênese para fazer essa garimpagem. E tem coisas fantásticas no livro, mas nós não vamos entrar no mérito desses detalhes, porque, pelo tempo que eu disponho, já vai ser um desafio falar da sua importância dentro de um contexto, primeiro, dentro de um contexto inicial que levou não só os espíritos a formularem a doutrina com essa estrutura, mas para colocar a importância de Kardec, talvez já aí numa colocação especulativa da minha parte, de colocá-lo por último como detalhamento. E nós percebemos durante essa semana, ao preparar essa apresentação para vocês, essa celebração para vocês dos 150 anos de A Gênese, que isso é típico da doutrina espírita e também de outras doutrinas que se baseiam na verdade sobre a vida. Ela tem escaninhos filosóficos que, à medida que você acessa, você vai desenvolvendo outras deduções e percepções que você não tinha. A doutrina é muito rica nessa possibilidade de você ir associando os conceitos na medida que você vai estudando o corpo filosófico da doutrina, você ir desenvolvendo novos conhecimentos que estão acessos a esse esforço filosófico que temos que fazer. Isso é uma praxe do espírita. O espírita tem que se dedicar a estudar. Porque o conteúdo dos livros espíritas são informações, são dados, são revelações, mas que, a uma primeira leitura, é raro você tirar proveito dela. Agora, quando desenvolvemos, através das nossas necessidades íntimas, e realmente é fácil de perceber que os espíritas não são o contingente maior de estudiosos a respeito, não são, vamos dizer assim, os maiores buscadores da verdade, porque é necessário um esforço até que você precisa de romper com certos hábitos da vida moderna, né? Que hoje tudo é prêt-à-porter, tudo você quer pegar, está pronto, você precisa de acessar. Nós estamos ainda muito presos à era da informação e muito distantes, ou talvez não muito distante, mas ainda afastados da era do conhecimento. E a doutrina espírita, o corpo filosófico da doutrina espírita, é algo que, para aqueles que se viciaram em buscar a verdade sobre a vida nela, realmente se encantam. E se encantam muito mais do que a própria busca filosófica da verdade. Porque ela é completa, é escandalosa as possibilidades de recursos que você tira da doutrina espírita, além do corpo filosófico que ela lhe oferece em seus livros.
em seus 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec, nesses 5 livros, ele coloca tudo o que nós precisamos no momento, no estágio evolutivo em que nós estamos, para seguir a etapa que nos cabe nesse momento da busca da verdade sobre a vida. E nesse ponto temos que lembrar de Jesus, quando ele nos falou, registrado nos Evangelhos: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E também é importante a gente voltar àquela questão que tem sido muito citada nos últimos meses nessa casa, a questão 115, para que a gente ressalte a importância dessa busca da verdade. Não para sermos o dono da verdade, mas para nos libertarmos da nossa ignorância original. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e, isto é, sem saber. É muito interessante essa complementação. Resume: nós fomos criados sem saber de nada da verdade sobre a vida. E começamos, através da força do instinto, a viver, e estamos até hoje ainda sobre a égide do instinto, ainda ensaiando uma inteligência que nos leve a conhecer os elementos primários da vida. Para vocês terem uma ideia, os elementos primários da vida, eu vou abrir um parêntese nessa questão 115 para falar da 27, e já para começar esse exercício que eu gosto tanto, que é o de associar as questões para alcançar uma meta filosófica. A questão 27 fala dos 2 ou dos 3 elementos gerais. É muito curiosa essa resposta dos espíritos. Ele fala assim: sim, são 2 elementos gerais, principais do universo, a matéria e o espírito. Mas, acima de tudo, Deus, Criador e Pai de todas as coisas. Que sabemos nós a respeito dessa resposta? Matéria? Nós já estamos bem nesse quesito, nesse tema, nós já estamos bem. A medicina está evoluída, nós sabemos muito bem sobre as questões materiais da vida. O espírito, o que sabemos? O que sabemos da natureza e da expressão espiritual da vida? Essa que nos é invisível. Pela própria tendência nossa sensorial, nós deixamos esse assunto. É muito complicado. Quantos amigos me falam isso? Não sei se falam para você. Gente, isso é coisa muito complicada. Falar de espírito. Então, o que fez a história da humanidade? Falou: vamos tratar do presente, porque essa questão é uma questão muito complicada. Coisas invisíveis, e falar de quem éramos antes de nascer e de quem vamos ser depois de falecer, o presente está muito complicado. Vamos tratar do presente e deixa essas questões para outra hora. E assim, talvez tenhamos passado séculos, talvez milênios, adiando o conhecimento das questões elementares da vida. E mais ainda, acima dos 2, do qual a gente só sabe meio, tem Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Desse, então, nem preciso gastar o tempo de vocês falando do nosso desconhecimento a respeito dele. Da natureza de Deus,
da sua presença na vida, das suas manifestações, quando nós descobrimos em toda a nossa história de vida algo que a gente percebe que seja uma manifestação de Deus, gente, é algo fantástico. Talvez na minha vida só tenha tido uma ou duas dessas percepções frágeis, fugidias, em que você fala, cara, eu acho que isso foi algo divino na minha vida, né? Então, daí vocês veem a importância de a Gênese no corpo filosófico da doutrina espírita, porque é na Gênese que Kardec trata da primeira parte de O Livro dos Espíritos, dos elementos gerais, dos elementos vinculados a uma necessidade que nós temos de compreender essas questões para... Aí eu fecho o parênteses e volto para a questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, a cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, vírgula, para aproximá-los de si. Isso é uma informação. Isso aí é um dado que os Espíritos revelaram para a gente, que é preciso que nós verifiquemos a veracidade disso para nós. A coerência disso para a vida. E aí entra um outro aspecto que, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento humano espiritual, no sentido de buscar a verdade sobre a vida, para nos aproximarmos de Deus, aí a gente começa a configurar aquilo que os Espíritos colocaram como contexto da doutrina espírita, em que se baseia em 3 aspectos que são fundamentais na nossa perseguição dessa meta. Para aqueles que aderirem a esse esforço de conhecerem a verdade da vida e, com isso, como consequência imediata, a aproximação de Deus e todas as demais consequências que isso vai representar para nós. Porque a cada um ele deu uma missão. Eu não tenho a menor ideia do que ele planejou para mim ainda. É preciso ainda fazer um esforço imenso diante da tamanha ignorância que eu ainda carrego como um peso, ainda sem falar dos vícios, do orgulho, da vaidade, das limitações imensas que a gente traz ainda. Para poder se aproximar dele e falar, então, Senhor, o que queres mesmo que eu faça agora, depois de não sei quantos milênios de existência consciente ou semiconsciente? Quais são esses 3 aspectos essenciais que estruturam a doutrina, o espiritismo? Quais são? Primeiro, o seu corpo filosófico, que está nesses 5 livros. E mais ainda, nos 12 livros da Revista Espírita, que são fundamentais para Kardec e para nós também. Entender como Kardec estruturou cada livro, e ele usava a Revista Espírita como um experimento das questões lançadas em seus livros, e avaliava a iteração e ia corrigindo o rumo
do lançamento dessa doutrina. Ora, filosofia, nos seus 5 livros, qual é o segundo que é imprescindível? Imprescindível, porque a filosofia por si só é insuficiente para você alcançar a verdade. A ciência. A ciência, e no caso do espiritismo, a ciência experimental. A necessidade que nós temos de, diante de uma proposição filosófica, sancioná-la a partir de experimentos e de fatos da vida. Aliás, Kardec coloca no primeiro capítulo de A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, ele coloca como surgiu a doutrina espírita nesses 2 aspectos, ciência e filosofia. Ele coloca que normalmente se estabelece uma tese filosófica e, a partir dessa tese filosófica, se faz então uma busca da comprovação dessa tese. Kardec diz que no caso do espiritismo foi o inverso. Primeiro ocorreram as manifestações, primeiro ocorreram os fatos, e aí depois se formulou a tese filosófica coerente com aqueles fatos. Isso é algo muito curioso, porque normalmente, se a gente... Porque quando a gente fala assim, filosofia, ciência, religião, que é o terceiro aspecto que eu vou falar mais tarde, a gente fala assim, isso é uma questão institucional. Né? Não é assim que a gente pensa? Pois não pode ser dessa forma. Ainda que sejam fundamentais as doutrinas filosóficas dos anais da humanidade, ainda que o corpo científico da história da ciência humana também seja fundamental, aquilo que está sendo descoberto e definido pela ciência é fundamental para a gente. Assim como sobre o aspecto religioso, as religiões têm uma importância grande para as várias culturas, para essa diversidade humana, é importante. Não, nada disso é mais importante do que assumirmos a necessidade nossa diante de desenvolvermos em nós um pensamento filosófico, um pensamento científico e um pensamento religioso para alcançarmos a verdade. Porque se nós abrirmos mão de um desses aspectos, nós não alcançamos a verdade. Pelo entendimento, pela minha interpretação da doutrina espírita. Todos os 3 aspectos são importantes. Como vamos, segundo a questão 115, nos aproximarmos de Deus? Através da verdade. Como vamos conhecer a verdade? Através da filosofia, do pensamento filosófico e do pensamento científico, que nós mesmos vamos desenvolver. E por isso o movimento espírita é organizado pelas casas espíritas. Porque é nas casas espíritas que nós estudamos juntos e aprendemos juntos o ensinamento dos espíritos. É através das casas espíritas que a gente vai tomar um passe de tratamento para aprender o que é fluidoterapia e perceber em si mesmo os resultados dessa fluidoterapia.
ciência espírita. É através das casas espíritas que a gente tem a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, de intercâmbio com o plano espiritual. Eu fiquei 5 anos no Rita fazendo esse trabalho, o suficiente para que eu tirasse o proveito próprio a respeito da sobrevivência do espírito sobre o corpo material. Ninguém me falou, não porque eu li no Livro dos Médiuns, mas porque eu vivenciei esse intercâmbio. Ciência experimental espírita. Esses dois componentes, a filosofia e a ciência, institucionalmente e dentro de nós, porque a convicção é institucionalizada? Não. A convicção, ela se usa das verdades encontradas institucionalmente, mas ela é íntima, é de cada um de nós. É através do desenvolvimento do nosso pensamento filosófico, do esforço do estudo, da reflexão, do ter opiniões sobre elas, e a gente faz muito isso. A gente fala, não, isso aí eu acho que interpreto assim, assim, assado e coisa e tal. Daí há 3 anos a gente está mudando aquela opinião. Se a gente não ficar endurecido, porque a gente se apega às nossas opiniões, às vezes. Aí a gente ajusta e vai desenvolvendo o conhecimento espírita. E esse conhecimento ele é atestado pela experiência mediúnica. Kardec fala nesse livro, A Gênese, que a mediunidade foi para o espírita, para o espiritismo, o que o microscópico foi para a biologia e o que o telescópico foi para a astronomia. A mediunidade revela o mundo espiritual e nos traz consequências fantásticas a respeito dessa questão. Não é uma descoberta plena, mas é um início de uma trajetória longa nossa de conhecimento do elemento complementar básico da natureza dentro do universo, o espírito. Aquele que não está associado diretamente à matéria grosseira corporal. Essas questões, elas são necessárias que sejam associadas para dar fundamento ao terceiro aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto religioso, que está na questão 115, que é a nossa aproximação de Deus, e que é onde nós vamos encontrar a felicidade sem mescla, pela compreensão da vida, por sairmos, nos libertarmos da nossa ignorância. Então, filosofia ou pensamento filosófico agregado ao esforço da comprovação científica dos postulados filosóficos da doutrina espírita nos levam a nos aproximarmos da verdade e de Deus. Percorrer essa trajetória é a trajetória da busca da verdade. Kardec fala assim, eu vou citar para não dizer que eu não estou falando do livro. Vou botar aqui. Ele fala na página 48, olha só. A terceira revelação, o Espiritismo,
vinda em uma época de emancipação e maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar com um papel passivo, é aquilo que eu estava falando, de ficarmos esperando que alguém nos diga aquilo que é a verdade. Não, é busca nossa. Em que o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha que ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensino e o fruto de um trabalho, de uma pesquisa e da livre verificação. Eu entendo esse texto em que você tem duas possibilidades de entender esse texto, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Isso é muito importante nas casas espíritas, porque nós somos indivíduos, mas nós somos também um corpo de espíritos que estamos mergulhados no mesmo nível evolutivo e precisamos dessa diversidade da inteligência e da sensibilidade, das faculdades diversas que nós temos. E nos ajudamos uns aos outros a compreender e a seguir essa trajetória de busca da verdade. Na questão 99, na questão 105, eu já falei isso. A mediunidade foi para o mundo espiritual que o telescópico foi para o mundo astral e o microscópico para o mundo dos infinitamente pequenos. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações e em suas transformações. Podemos, enfim, estudar o elemento espiritual. É a primeira lição. A primeira lição que nos cabe é sair do horizonte da matéria e entender que somos espíritos, que sobreviveremos a essa vida corporal e temos uma anterioridade a ela. Isso é uma conquista que faz toda a diferença, e isso é algo que nos aproxima de Deus. Porque nós não sabemos viver com a morte corporal ainda. Temos muita dificuldade com lidar com ela. E a firmeza desse conceito da sobrevivência, a vitória sobre a matéria, ela nos traz uma percepção de um Deus justo, de um Deus que tem um plano, e esse plano não está limitado a esse nascimento, desenvolvimento e morte desse ciclo que estamos vivendo. Ele se expande muito além disso. Isso é algo que nós, através dos recursos da doutrina espírita, e em especial da Gênese, nós conseguimos desenvolver e trazer um alento que diminui em muito as nossas dificuldades do dia a dia, não só aquelas do diárias mesmo, porque a cada dia a gente às vezes tem que matar um leão, né?
E às vezes a gente fica desalentado, cansado. A gente fica se achando sem saída. E essa perspectiva maior nos traz essa força adicional para enfrentarmos o dia a dia. Mas existe um outro aspecto importante nesse processo de aproximação de Deus, de busca da verdade, que é uma possibilidade real da doutrina espírita. Esse livro ele é dividido em 3 partes. Eles têm o título de A Gênese e o subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A questão do milagre, à primeira vista, você fala assim, mas para que Kardec colocou essa questão do milagre aí? Será que ele estava precisando de ocupar espaço para fazer um livro? Não. Impossível. O milagre é importantíssimo para a gente conhecer a natureza de Deus. Espíritos ainda infantis, e nós estamos saindo, provavelmente, muitos de nós, alguns já estão na juventude espiritual, mas os espíritos infantis, eles querem ser salvos, eles não querem buscar a verdade. Já viram como são as crianças? Elas falam, pai, chega, pai, me dá logo, né? Não é precipitação, eu quero imediato, eu quero pronto, eu quero assim, eu quero assado. E a visão de Deus dos espíritos infantis é a da salvação. Me salva. Só um milagre me salva. Não é assim, gente? Só um milagre vai me salvar dessa situação. E aí, não tem milagre. É duro. É duro. É duro para a gente, mas não tem milagre. O que tem são as leis de Deus que não conhecemos. O que tem é a presença contínua, permanente de Deus em nossas vidas. E a nossa vontade caprichosa ainda de espíritos infantis, distantes ainda do conhecimento, distantes da percepção do amor de Deus sobre todos nós. E essa vontade infantil de querer que as coisas sejam resolvidas segundo a nossa vontade. Deus tem um amor incondicional pelas suas criaturas, mas não cego. Não é cego. E nos educa através dessas experiências que vivemos, nos deixa livres para fazermos o que quisermos do nosso tempo, dos nossos recursos. Nós fazemos o que queremos, não é verdade? Às vezes somos condicionados socialmente. Às vezes somos condicionados pela família. Às vezes somos condicionados por vários fatores. Mas ainda não somos condicionados pelas leis e pelo amor de Deus. É esse o nosso desafio. E é essa a minha homenagem pessoal a esse espetáculo que é a oportunidade do Espiritismo na minha vida, e espero que seja na de vocês também. Um bom domingo para vocês. Nós agradecemos de coração a Ricardo essa beleza de reflexão nessa manhã de hoje. Agradecemos aos companheiros que estão nos seguindo também através do Facebook. E antes de passarmos a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe, nós queremos lembrar que amanhã nós continuamos homenageando em nossa reunião de 19h30, os 150 anos de A Gênese, do lançamento do livro A Gênese, com a palestra do querido companheiro Aloísio Gigino, do Lar de Teresa,
do Conselho Espírita Estadual, que estará conosco aqui, trazendo também a sua visão sobre a importância do livro A Gênese em nossas vidas. E recordando também, e convidando, reiterando o convite para domingo que vem, às 10 horas, estarmos aqui para a conversa, o lançamento. Cadê o livrinho? Sumiu daqui. Do livro, este aqui, Eu Te Amo, Meu Filho, Como Educar com Amor, com a nossa querida Brunilde do Espírito Santo, que vem conversar conosco sobre a sua experiência. Desejando a todos um domingo de paz, vamos então passar a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe.